Pessoal, tudo bom? Eu não tinha gravado nada antes, porque nós estamos nessa questão da votação sobre o julgamento do Bolsonaro e dos seus assessores, né? Mas eu estou assim em estado de choque hoje com o nosso Congresso. O que é essa PEC da blindagem? Voto secreto e blindagem. Ou seja, os nossos congressistas querem que o crime prevaleça, né? Então, por exemplo, se você vai participar de uma licitação pública, você tem que apresentar documentos que comprovem sua idoneidade, seus bons antecedentes, atestados de bons antecedentes, né? E eu mesmo, quando fui pré-candidato, eu tive que tirar certidão negativa de processos criminais. Mas se você for eleito, não tem problema. Se você já estiver lá, não tem problema. Que isso, gente? Né? Em 2016, eu venci uma licitação para prestar serviço a um órgão federal. Essa licitação, ela foi cancelada. Quer dizer, ela foi cancelada não, eu fui desclassificado posteriormente, embora eu tenha ganho, porque eu estava com processo de divórcio. Eu não podia ter com processo de divórcio, e até porque era um processo litigioso e tal, então eu não pude participar de uma licitação por problema, não pude exercer um contrato por causa de um processo de divórcio meu, pessoal. A empresa não pôde continuar trabalhando, porque eu era o sócio, eu era o único proprietário da empresa, o único sócio da empresa. E aí você tem deputados que já foram condenados em duas instâncias, mas não houve trânsito em julgado e podem ser representantes do povo brasileiro. Eles vão legislar, eles vão definir o futuro do país, regular contratos públicos, regular contratos internacionais, acatar ou não decisões internacionais. Pessoas que estão envolvidas com crime. Pode ser crime comum, sabe? O cara, sei lá, quantos desses nossos representantes do Congresso, no mínimo improbidade administrativa, eles respondem processo. No mínimo. De calúnia, difamação. Alguns têm crimes comuns. Crime de. Pode ser até culposo, não doloso, mas tem. Por exemplo, tem deputado que sofreu, que não estava dirigindo alcoolizado em altíssima velocidade, sofreu um acidente, lógico, provocou um acidente, e teve gente que morreu em consequência desse acidente. Ele está lá na Câmara. É um deputado. Né? A gente sabe disso. A gente sabe quem é. Basta voltar alguns anos nos noticiários criminais. Você vai saber quem é. Então, é tão surreal essa situação, sabe? Então, na verdade, é um conjunto de coisas. Né? Então, os nossos deputados não querem que saibam quem votou no quê, né? E podem estar respondendo processos e querem. Eles vão decidir se podem ou não ser julgados. Eu me pergunto, nós vimos agora a questão do PCC. Você acha que não tem ninguém dentro da Câmara ligado ao PCC? Não posso acusar ninguém, não tenho provas, não tenho nada, mas eu acredito que sim. Eu acredito sim que tenha gente ligada ao crime organizado dentro do nosso Congresso. Por que não? A gente não sabe a origem dessas pessoas, de muitas dessas pessoas. Sabe? Então eu acho que tem certas coisas que estão na hora da gente tentar fazer uma reforma total do nosso Congresso, não reelegendo as pessoas. Primeiro, coisas que eu acho absurdas, o financiamento público de campanha. Né? Eu acho que isso é absurdo isso.
financiamento partidário com dinheiro público, ou seja, os partidos subsistem graças ao dinheiro dos nossos contribuintes, aos impostos que você paga, que eu pago, eles vão sustentar partidos políticos. A campanha política é sustentada pelos nossos tributos, pelos nossos impostos. E aí você tem algumas coisas que eu acho absurdas. Por exemplo, o coeficiente eleitoral. Então, você não vota no candidato, você vota no partido, e o partido fecha quem vai ser quem vai mandar, quem vão ser as figuras. Porque você bota lá um tiririca da vida que ganha, sei lá, 200 mil votos. Então ele abre vagas para o partido dele. Então você tem distorções onde o candidato que você votou, aquela pessoa que você acredita, aquela pessoa que você simpatiza, que você vai ser o seu representante, não é como eu, inclusive, já falei em outro vídeo, eu voto naquela pessoa que eu tenho telefone, que eu posso ligar e reclamar. Tá? Então não adianta eu votar numa pessoa dessa, ele pode conseguir 20 mil votos, mas o partido não tem coeficiente eleitoral. Então ele não vai conseguir se eleger, e o outro, de um partido desse que tem coeficiente eleitoral, que botou alguém para ganhar 100 mil votos, vai eleger um cara com 5 mil. E aí você tem os caciques partidários, né, os caciques dos partidos, que montam sua base, que vai ser sua patotinha. Então, se você pegar, por exemplo, nas últimas eleições, eu não tenho aqui os dados exatos, mas 30%, eu acho que em torno de 30% dos candidatos eleitos foram que realmente foram eleitos com votos. O resto veio a reboque. São pessoas que se elegeram porque o outro lá ganhou 1 milhão de votos, ganhou 300 mil votos, e aí se elege. Não foram pessoas eleitas que conquistaram seu voto, elas foram eleitas porque alguém saiu levando. E aí, de repente, não, eu não vou ficar, eu vou botar o outro que é suplente, porque ganha um cargo público e bota um suplente lá para continuar aquela oligarquia partidária. E isso não é só privilégio de partidos de direita, de esquerda, não, de todos, de centrão. Centrão pior ainda. Não é? Mas nós temos ali, sabemos quantos candidatos realmente você votou que entraram para a Câmara ou para o Senado. O Senado é mais fácil, mas para a Câmara. 580 deputados ainda querem mais. Querem mais vagas para deputados. Pelo amor de Deus, está na hora de acabar com esse troço, de acabar com privilégios, acabar com essa anarquia, essa festa que eles fazem com o nosso dinheiro, com os nossos votos, com os nossos anseios como sociedade. Tá? Eu não estou aqui para dizer, não, o cara votou isso, a anistia não é anistia. Cara, essa blindagem do Congresso, isso tem que acabar. Não dá mais, gente. Não dá para a gente continuar ignorando esse tipo de coisa. Você não consegue eleger a pessoa que você quer. Sabe? E aí fica essa renovação, só daqueles caciques ali. Você chegar, por exemplo, pessoas que foram condenadas no escândalo do Mensalão, continuam como presidente de partido e aí comandando partidos. Seja de esquerda ou de direita, tá? Porque a gente tem tanto na PL, no PDT, no PSOL, no PT, no PSB. Cara, chega disso. Eu estou revoltado, realmente estou revoltado. E por essas e outras que eu penso em ser candidato também. Embora muita gente seja contra, querem preservar a minha vida, preservar o meu bem-estar, sabe? Há muitos anos atrás, talvez uns 35 anos atrás, eu conheci um deputado, que ele foi até caçado durante a ditadura, né? O Gladstone Chaves de Mello.
Ele me deu até um livro na época chamado Considerações sobre Democracia, livro de autoria própria, né? E eu conversando com ele sobre a minha ideia de me candidatar, ele disse: Guilherme, pelo que eu te conheço, pelo que eu conheço do teu caráter, da tua personalidade, não faça isso, porque ou vão te matar ou vão acabar contigo. Eu sou teimoso. Eu venho de uma família onde tinham políticos, tá? Inclusive o meu bisavô, pai do meu avô materno, tá? Ele tem uma história interessante. Ele, como tenente, ele foi preso porque ele era republicano, né? O seu advogado, na época que tirou ele da cadeia, foi só o Rui Barbosa. Daí devia ser um advogado novinho também, nós estamos falando antes da queda do Império no Brasil, né? Então esse meu bisavô, na época o tenente, Tomás Cavalcante de Albuquerque, depois ele, não me lembro se ele já era capitão ou ainda era primeiro-tenente, quando ele foi um dos fundadores do Clube Militar, tá? Que é o Clube Militar se intitula, né, o berço da República, né? Reuniu os cabeças republicanos. Esse meu bisavô, ele chegou a general, ele era maçom, foi o último grão-mestre da maçonaria unificada no Brasil, né, grau 33, e ele entrou para a política, foi deputado federal, né, então já tinha essa coisa, né? Por parte da minha avó materna, né, ela tinha primos que eram ligados à política, inclusive um foi prefeito de Resende, foi quem levou a Volkswagen para Resende, que depois até foi uma grande mágoa dele, foi a separação dos municípios lá, né? Esqueci agora o nome do município que fica a fábrica da Volkswagen, que era originariamente em Resende, né? Então eu tenho essa coisa, e desde novo, sabe, eu sempre gostei de assuntos políticos, recebi convite de vários partidos, me lembro, acho que era Luiz Henrique Lima, que foi assessor do Brizola, do primeiro governo dele no Rio. Ele me convidou para ir para o PDT, tive convite para ir para o PMDB, para o PSC, para o PV, né, vários partidos, até que eu me filiei ao Partido Novo. Né, e penso realmente na possibilidade de vir a ser candidato, sim, né, mas tem que pesar muito, porque, inclusive, eu acho que essa questão pluripartidária que nós temos hoje, com mais de 30 partidos, isso não é salutar. Não é? Outro dia eu vi não me lembro agora o nome da pessoa, falando que no Brasil 5 partidos seriam suficientes, talvez no máximo 10. Você teria de direita, de esquerda, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda. Que você botasse até 2 partidos de cada corrente, acho que já seria válido, porque fica esse monte de legendas, são legendas de aluguel para fazer chapas onde você tenha um grande coeficiente eleitoral. E aí conseguiu ele colocar as pessoas que você quer dentro do partido da Câmara e fazer as negociações com o governo. Eu, por convicção, eu sou um parlamentarista. Tá? Eu não gosto do sistema presidencialista, eu tenho mesmo razões e tudo mais, posso até explicar num outro momento. Mas hoje no Brasil nós temos um sistema que eu diria que é um semipresidencialismo, porque o presidente da República ele acaba sendo refém hoje do Congresso, então tudo que precisa ser aprovado é extremamente complexo, e aí surgem as questões de corrupção. Nós vimos o escândalo que foi o mensalão, aquela coisa absurda, né, que foi para financiar. Para o governo conseguir sustentação, ele tinha que financiar os projetos dos deputados. Né? E aí começou a corrupção institucionalizada no país. Né?
Na verdade, sempre existiu, mas ali foi o boom mesmo, né? Onde nós começamos a ver um excesso, um absurdo de corrupção para que pudesse comprar votos. E isso vem desde na época ainda com o Fernando Henrique, depois piorou com Lula e depois com Dilma e agora explodiu de novo, né? O orçamento secreto e outras coisas mais. Então, eu acho que está na hora de um basta nisso, sabe? Então, chega. Eu acho que o povo agora tem que agir. Não interessa se você é de esquerda, se você é de direita. Eu acho que a gente tem que agir em prol da nação. Então, derrubar essa PEC um objetivo deve ser prioritário para todos nós brasileiros, essa PEC da blindagem. E eu acho como primordial uma renovação total do nosso Congresso. Eu acho que a gente deve realmente, todos nós eleitores devemos pegar esses políticos que nós elegemos e não votar neles, mudar nosso voto. Eu, por exemplo, estou bastante decepcionado com o meu deputado federal. Estou muito decepcionado com ele. Então, eu não vou votar nele. Não votarei nele. Espero que ele não se reeleja. Tá? Até porque político não é carreira, não é profissão. Político é um ato, é um tempo, vamos dizer assim, você ser um deputado é um tempo que você dedica à nação, não ao seu bel prazer. E hoje o que nós temos? Deputados fazendo carreira, se aposentando, com salários altos, com uma série de salários indiretos, de benefícios, com as rachadinhas que a gente conhece, com as trocas de favores, você empregando o parente do outro, é aquela suruba mesmo, vamos falar, é uma suruba aquilo ali, tá? Então, eu acho que basta. Temos que rever toda essa nossa legislação eleitoral, a nossa classe política. Eu tô realmente extremamente insatisfeito, irritado e emocionalmente desgastado com essa nossa situação política. Tá? Hoje é isso que eu vou falar, mas tem muito mais ainda que eu quero trocar ideia com vocês. Tá? Um abraço a todos e boa semana.